Oi, pessoal! Aqui é Franciele Casarotto, acadêmica do sétimo semestre de Psicologia em Rondonópolis. E hoje estamos apresentando mais um episódio, o episódio Flow PC. É o podcast dos acadêmicos de psicologia, junto com a Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, apresentado como um fluxo de ideias, informações e discussões do tema da psicologia. Quem irá apresentar esse episódio são os acadêmicos de psicologia Cláudia Gabriel e Franciele Casarotto de Rondonópolis, Gisele Dorriguete de Cáceres, Mato Grosso. Se apresente, pessoal. Boa noite, eu me chamo Gisele Dorriguete Silva, eu sou acadêmica do sexto semestre de Psicologia da Estácio Papã e eu sou de Cáceres, Mato Grosso. Olá, eu sou a Cláudia Gabriel, daqui de Rondonópolis, sou acadêmica de Psicologia do oitavo semestre da Unic. Nós estamos aqui hoje com a nossa entrevistada Raquel Heiders, psicóloga, graduada na primeira turma de Psicologia da UFMT Rondonópolis em 2008, especialista em terapia cognitiva comportamental, cuiabana, de nascença rondopolitana, de formação, mãe de 3 filhos, trabalhou por anos na área organizacional, onde se tornou analista quântico, servidora pública municipal, sendo psicóloga da Secretaria de Promoção e Assistência Social desde 2017, serviços de psicoterapia, orientação psicológica, supervisão profissional, grupos terapêuticos e de apoio, palestras e cursos, públicos jovens e adultos. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada pelo convite. Estou aqui para trocar uma ideia com vocês essa noite, esse dia, sei lá. Raquel, uma das nossas curiosidades é saber como que foi a sua escolha pela profissão. Então, né, quando eu era pequena, eu cheguei a ir para o psicólogo, fazer terapia. E assim, vou falar, eu fui na minha psicóloga e ela chegava, ela abria um armário cheio de brinquedos. Nossa, eu me apaixonei por aquilo, porque aí eu ia escolher e eu ia brincar com ela. Como eu sou filha caçula, os meus irmãos eram mais velhos, eu amava jogo de tabuleiro e eu não podia brincar, porque ninguém queria brincar comigo, porque eu era novinha, o pessoal de rua, ninguém gostava de jogo de tabuleiro, só eu. Aí a psicóloga realizava esses meus desejos de jogar jogos. Essa é a primeira lembrança que eu tenho com a psicologia. E a partir daí eu quis ser psicóloga. Então, assim, eu não lembro, eu fiquei em dúvida na época entre arquitetura e psicologia, mas como eu não sei nem rabiscar, não sei nem escrever meu nome direito, falei, não, arquitetura não rola, não. Vamos para psicologia. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato com a psicologia e eu me apaixonei. Então, assim, eu sempre quis ser psicóloga. Não dava para. Não lembro, desde a oitava, sétima série, não lembro de eu falar em outro curso. Era psicologia. E na época, nem na UFMT de Rondonópolis, nem na UFMT de Cuiabá tinha o curso. Eu sou da primeira turma de Rondonópolis e o curso veio no ano que eu terminei o terceirão. Foi o primeiro vestibular. Então, assim, eu nem consigo te dizer da onde veio. Veio. Sempre gostei de conversar, sempre gostei de ajudar as pessoas, vamos dizer, né? Eu era amiga conselheira. Então, sempre fui para esse. Eu era aquela que as mães gostavam que os filhos ficavam juntos, sabe? Deixava ir para minha casa. Então, assim, sempre tive esse pezinho. Quando eu entrei, descobri que não era nada disso, né? Mas nada disso de ajudar os outros, vamos dizer assim, de dar conselhos. Mas já era uma forma de empatia, né? De aproximar, Sim. de escuta, que também faz parte. Sim, já era uma forma de empatia. Sempre tive esse meu lado com o outro, de estar ali. Ainda que não tinha muitos amigos e tinha um pouquinho
ansiedade social, né? Nunca tinha medo de me relacionar, era um pouco tímida. Era contraditório, porque eu era tímida, mas gostava de fazer teatro. Eu era, né? Era meio contraditório, mas sempre tive esse quê de empatia, assim, que auxilia para a profissão. Raquel, continuando nesse caminho, né, da sua trilha profissional, quais foram os caminhos dentro da área da psicologia que você percorreu até chegar na psicologia clínica? O meu pai tem um comércio lá em Cuiabá, então a vida inteira eu cresci nesse meio organizacional. E eu sempre quis trabalhar um pouquinho essa área organizacional também. Na minha formação acadêmica, eu fiquei pensando, eu falei, não, organizacional, se eu souber a clínica, se eu entender bem da clínica, se eu souber lidar com uma pessoa, eu consigo ampliar esse conhecimento para os outros ramos. E como eu tenho um conhecimento de empresa por viver dentro de uma empresa, a organizacional depois eu dou um jeito. E na faculdade eu optei por fazer psicologia clínica, com foco clínico. Então eu saí da UFMT como psicóloga clínica. Fiz estágios voluntários na psicologia organizacional, mas o meu início foi clínica. Então comecei a abrir uma clínica, fali, porque na época que eu formei há 12, 13 anos atrás, 14 anos atrás, não tinha essa questão de sublocação de salas. Então, você tinha que alugar uma sala. E lembre-se que meu marido é meu coleguinha de sala, né? Então, 2 autônomos. O que a gente faz da vida? Então, assim, eu fui ser autônoma na organizacional, peguei algumas empresas para mim fazer, trabalhar currículo, fazer recrutamento e seleção independente através da ACIR e abri o meu consultório. Mas foi muito difícil na época conseguir se manter nessa profissão, nessa vida de psicologia clínica. A minha formação na época era psicanálise, então a gente tinha aprendido que não podia cobrar a primeira sessão. Então, fali mesmo, né? Porque todos os atendimentos que eu tinha, iniciante, fazia a primeira sessão, definia um valor e o paciente nunca mais voltava. Aí eu consegui um emprego na assistência social, no CRAS, que foi até o CRAS Conjunto São José, finalzinho de 2008, finalzinho de 2009. Finalzinho de 2009, já tinha um ano de formado. Foi quando eu tranquei a clínica. Falei, não, tranquei não, minto. Deixei a clínica escanteio e abri essa mesma clínica numa sala que tinha ao lado da minha casa, que era uma casa alugada e ela tinha um cantinho completamente isolado. E entrava por fora, eu montei a minha clínica lá e eu fui trabalhar no CRAS, né? E trabalhar na organizacional meio período. Eu trabalhava na organizacional no sábado de manhã e no CRAS Conjunto São José durante a semana. Foi terrível trabalhar no CRAS inicialmente, porque era uma outra realidade. As normativas vieram em 2012, então não tinha muitas documentações, não tinha muitas coisas na assistência social. A psicologia estava invadindo o espaço que era da assistência social e a psicologia social não era conhecida. Então, só nos avisavam que nós não podíamos fazer psicologia clínica, mas não falavam o que a gente podia fazer. Então, assim, foi um tempo muito complicado nesse período. Chegou o momento que eu não dei conta de ser comissionada. Não sei se a Cláudia está atuando lá, não sei se como estagiária ou como comissionada, mas eu não dei conta de ser comissionada e comecei a enviar currículos e entrei numa pós, um MBA de gestão de pessoas e psicologia organizacional e fui trabalhar na Sementes Bom Jesus, na Bom Jesus Sementes. Que lá começou o meu primeiro emprego mesmo de organizacional. A gente trabalhei muito com recrutamento e seleção, a empresa é muito grande, então eram contratações grandes, ela estava em plena expansão, então trabalhei com recrutamento e seleção lá por 2 anos, por aí, e foi lá que eu me formei analista quântico, que é o que vocês perguntaram, né, o que seria o analista quântico. Ele é um trabalho específico de perfil comportamental para recrutamento, seleção e treinamento. Ele é similar ao DISC, que é mais conhecido no meio das organizações.
mas ele dá um perfil bem completo, onde também trabalha a flexibilidade, trabalha perspectivas, até onde o sujeito consegue evoluir dentro do sistema. Estou meio por fora das novidades da organizacional atual, porque já faz algum tempo que eu não estou atuando dela, mas na época era o que tinha de mais moderno. As pessoas conheciam o DISC e não conheciam muito o analista quântico. Então, eu fiz essa capacitação, onde a gente trabalhou desenvolvimento profissional dentro da empresa. Na organizacional, eu saí por causa dos meus filhos. Eu estou contando a minha história, gente. Não sei se é isso que vocês perguntaram, mas vou Tá falando. ótimo. O meu marido entrou no CRAS também, na época, e por causa da minha segunda filha, que ela nasceu prematura, eu comecei a rever as minhas atividades profissionais, porque estava muito difícil ter tempo para a criança, e ela dormia muito. Então, eu fui reformulando a minha estratégia de trabalho. Falei, não dá mais para mim atuar na organizacional, eu tive que travar a clínica, porque quando eu estava no CRAS, eu atuava no CRAS e na clínica. Mas quando eu entrei na empresa e tive a segunda filha, não deu mais. Falei, não, eu vou retomar a clínica e vou sair da empresa. Então, a gente fez tudo o que precisava fazer como analista quântico lá, que a gente levantou o perfil de todas as pessoas, o perfil comportamental, para verificar qual cargo era melhor, se era melhor liderança, se era melhor operacional, como é que estava o setor, dar um feedback para essas pessoas e fazer uma melhora no clima e na gestão organizacional. Então, terminei esse processo, saí, e foi quando eu comecei a investir na clínica 100%. Aí, a partir dali, surgiu a Equilíbrio. Que aí, quando a gente fala que a Equilíbrio veio quando a gente estava mais buscando uma organização familiar também, é nesse processo. Eu tinha uma filha de 2 anos de idade, que é a Linda, hoje está com 11, e a Liz tinha recém-nascido, com 34 semanas, ficou na UTI, teve que ficar na UTI na Natal, a gente ficou internada, e eu no meio daquele tanto de trabalho. Falei, não dá, ou eu invisto na minha família, eu amo a minha profissão, amo a clínica, amo a organizacional, amo a psicologia social. Eu falei, só eu não consigo administrar tudo. Então, Raquel, para e vê aquilo que vai ser melhor para a sua família. Foi quando surgiu a Equilíbrio. Aí a gente organizou a casa, fez de uma sala da casa a clínica, modificamos a estrutura da casa e abriu a Equilíbrio. Logo depois que eu pedi demissão, meu marido foi demitido também, e aí eram 2 demitidos em casa. Eu falei, e agora? O que a gente faz? Aí a gente falou, vamos investir na clínica, vamos lá. E aí a gente construiu 2 salas e começamos a voltar para esse âmbito da clínica. Na época, assim que ele se demitiu, a gente conseguiu se credenciar na Unimed. Aí a gente ficou se capacitando pela internet mesmo na época. Ele fez especialização em TCC antes que eu, então ele é especialista, acho que fez 2, ele terminou a dele, eu comecei a minha. Me apaixonei pela TCC a partir dele, porque ele vinha da pós-graduação e falava, Raquel, eu aprendi isso, 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 isso. Eu falava, que massa! Vou lá nisso. E aí eu emendei para TCC também e sou apaixonada. Na verdade, eu sou apaixonada por todas as áreas da psicologia. Hoje, estou focando na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, na clínica, mas eu sou apaixonada pela psicologia. Eu acho que a psicanálise é maravilhosa, eu acho que a Gestalt é maravilhosa, eu acho que a TCC é maravilhosa. Eu tenho perfil para TCC. Foi o que eu vi. Já via de esquema também, apaixonei, porque tem a ver com a psicodinâmica também. Então, quando o assunto é psicologia, eu amo. Aí eu passei no concurso. No dia que eu descobri que eu passei no concurso, eu descobri a minha terceira gestação.
Falei, graças a Deus, né? Falei, gente, que bom, Deus, obrigada. Porque 2 autônomos com filho pequeno é muito complicado. Então eu aceitei o desafio de ir para assistência social mais uma vez, mas eu fiquei levando as 2, porque eu amo a clínica e a clínica era o meu foco, né. Então desde aquela época eu falei: "Gente, em 5 anos eu quero transformar essa casa inteira em clínica". E foi o que deu certo, graças a Deus. Hoje a clínica é a minha antiga moradia, né. Então hoje a gente tem 8 salas aqui, só para psicologia, só para os atendimentos. Então assim, foi. Mas me dediquei, voltei para o CRAS, depois de sair de lá em 2011 e voltei em 2017. Fiquei acho que 1 ano no CRAS, 1 ano e meio, e aí eu fui para o CREAS, onde eu fiquei até agora, há pouco, quando eu pedi agora eu pedi afastamento para 2 anos, para interesses particulares, ainda sou concursada, mas recentemente eu pedi esse afastamento para me dedicar 100% à clínica. É, essa é a minha história. Agora eu tô há 2 anos, eu vou ficar aqui, depois daqui 2 anos eu decido o que eu faço da minha vida. Que rica a sua trajetória, muito legal mesmo ver você aberta a experienciar as coisas e valorizando todas essas experiências, todas as abordagens da psicologia. Muito interessante mesmo. Eu penso, Gisele, né? Eu penso, Gisele, que assim, CRAS e o CREAS, a assistência social, ela tira a gente do nosso lugar de privilégio, pelo menos do meu lugar de privilégio. E ela te ensina uma realidade humana, o SUS em si, uma realidade extremamente desconhecida para aqueles que muitas vezes conseguem ir para uma faculdade. Então, acho muito importante e rica essa experiência. Para mim, que sou branca, vim de uma família com condição financeira, tive acesso à informática desde cedo, conhecer famílias que não têm acesso à alimentação, que não têm acesso à moradia e que muitas vezes não têm acesso a um banheiro, mudou toda a perspectiva até mesmo de saúde mental. Porque o que é como essa família, vamos dentro da psicanálise, vai sublimar em algo se nem alimentação ela tem? Como ela vai cuidar da saúde mental e dar atenção até para conseguir se analisar se ela está preocupada com a doença do filho, ou se ela está preocupada com o abuso que sofreu, ou com uma falta de moradia. Então, assim, a experiência do CRAS, eu acho que foi, e do CREAS, muito rica para a gente da psicologia abrir o seu campo de visão e conseguir ser muito mais empático com a história de vida do outro, e conseguir fazer essas intervenções voltadas também para uma história de vida que é diferente da sua, sair desse nosso mundinho, sabe? Então, eu achei muito válida. Bem interessante isso que você está falando, porque te ouvindo, nós como estudantes, fica aquela questão, né? Organizacional, clínica. Aí a maioria, né, dependendo do ano ali, dos professores, vai tudo para a clínica e tem aquele sonho, né? Só que a gente sabe de todas as dificuldades desse caminho aí que é longo, que não é fácil, e muitas vezes as pessoas falam, você acha que é assim, que é fácil? Não é. E assim, Aham. como estudante, a gente já está bem amadurecendo isso na questão da nossa mente, que é a pergunta mesmo que eu ia te fazer da questão da dificuldade da clínica, e levando para essa questão que você falou da assistente social, dessa mudança de mente, que a importância que a gente está ali dentro, da gente estar vendo essas questões sociais aí, da vulnerabilidade das pessoas, muda bem mesmo a questão da nossa mente, porque a gente vê que não é só aquele mundo assim fantasioso da clínica, o glamour da clínica, né? Que a gente vê que tem Uhum. a realidade desse público aí. E bem isso mesmo que você disse.
E era uma das minhas Uhum. perguntas, né, que você acabou um pouco, se você queria falar mais da dificuldade de você sair da faculdade e você sonhar, nossa, vou abrir a minha clínica. Qual que é a dificuldade que você acha, assim, maior dificuldade de montar uma clínica e como fazer para iniciar? Qual conselho você dá para quem sonha em montar uma. Aham. Olha, a dificuldade hoje é muito diferente da dificuldade em 2008. É, muita coisa mudou, porque em 2008 a Unic estava começando aqui em Rondonópolis, a UFMT estava na primeira turma, então a psicologia ainda era um tabu. Quando a gente fala de CRAS, CREAS, de assistência social e de psicologia, a gente entende que a psicologia ela é elitista. Ela veio dos ricos e inicialmente ela foi feita para os ricos. Então, hoje nós estamos mudando e transformando essa visão dessa psicologia para ricos e entrando numa psicologia humana, numa psicologia social, numa psicologia onde todas as pessoas podem acessar e devem acessar. O SUS aqui ainda é muito fraco na saúde mental, mas tem. Se a gente for falar há um tempo atrás, era 1 ou 2. Eu fiz estágio no PSF do Jardim Guanabara, eram 2 psicólogas, 30 horas. Hoje, se a gente vai no Nilmo Júnior, tem muitos outros profissionais, não tem só 2, tem mais. Tem outros PSFs que tem, né? Então, assim, a psicologia ampliou muito, a sociedade, com a tecnologia, entendeu um pouco o que é saúde mental. Com o aumento da depressão, com até mesmo a pandemia, a saúde mental começou a ser difundida de uma forma maior. Então, hoje, se você fala que você vai para o psicólogo, ninguém acha que você vai para o louco. Algumas pessoas, aí eu vou colocar as pessoas de 50 para cima, alguns acham ainda que é loucura, que é para louco, mas a maioria já está aceitando essa verdade, né? Então, vamos dizer, de público, aumentou muito a demanda. Existia uma demanda que não se permitia ir até o psicólogo. Então, hoje, essa demanda já se permite ir no psicólogo. Hoje, alguns valores já estão mais acessíveis, então, se permite o acesso, até mesmo financeiro, a esses serviços. O sistema de saúde, plano de saúde, está fornecendo esse serviço também. Acho que quando eu entrei, nós eram 10 profissionais que atendiam por plano. Hoje eu não atendo. Hoje tem um monte que atende por plano de saúde, então mudou. E uma coisa que eu acho que foi muito mais vantajosa também para quem está formando é que hoje existe a famosa sublocação por hora. Então, você não precisa falir pagando aluguel, pagando luz, pagando água, sem ter retorno. Você vai montar a sua carteira de clientes, você vai se aperfeiçoar, você vai crescer profissionalmente, e quando você já tiver um valor estável, você abre a tua clínica e já automaticamente amplia o teu lucro, dizer assim. Na minha época, não. Eu pagava aluguel sozinha. 2 meses eu fechei a clínica. Eu lembro que eu tinha pedido demissão de um outro serviço, então o meu seguro-desemprego foi para pagar aluguel. Meu FGTS foi para comprar os móveis, que são até esses que estão aqui nessa sala hoje. Eu guardo de recordação. Guardo de recordação não, porque são bons. Psicólogos que forem montar, compre imóveis bons que vocês usam todas as mudanças de clínica. Então, hoje, para vocês atenderem sem ter muito investimento, hoje está mais fácil. Vocês lembram que eu e o meu marido somos psicólogos, então ferrou. Como que você vai abrir a clínica sem ninguém te dar um suporte financeiro atrás? Então, foi necessário nós trabalharmos até a gente conseguir desenvolver na clínica em si, porque é um desenvolvimento. É necessário supervisão, então, assim, é muito gasto. Porque você tem gasto com aluguel, você tem gasto com supervisão, você tem gasto com terapia, você tem. Eu falo que a psicologia é quase uma pirâmide, né?
Porque você forma e você vai dar emprego para um psicólogo, porque alguém vai ter que te atender. Então, é dessa forma. Então, os gastos são muito grandes. Então, eu aconselho para quem está formando, já alivia, fala: olha, não está tão difícil para vocês, já está um pouco mais fácil, mas precisa estudar e precisa dar a cara a tapa. Até mesmo na faculdade, se vocês tiverem o perfil, vamos dizer assim, já é interessante vocês começarem a aparecer. Já é interessante vocês começarem a dar a cara para a clínica, vamos dizer assim. É. E abrir o leque para outras possibilidades, porque a gente fica fechado na caixa da clínica. E assim, a psicologia é muito rica. É muito rica. Dá para a gente inventar muitas coisas, vamos dizer assim, inventar, do que só a clínica ortodóxica, individual. Tem muitas outras possibilidades. Falei certo, gente? Enrolei muito? Não, tá ótimo, tá maravilhoso. Atingi o objetivo? Que eu começo a Raquel, viajar, eu vou lá, eu volto, aí eu vou não sei aonde, O eu já bom, nem sei se eu já perdi o o bom é que a tempo. gente viaja junto aqui, eu é, falando. Eu queria saber, então, você falou sobre a sua escolha de abordagem, né? A sua abordagem na Uhum, psicanálise, aí você se apaixonou pela TCC, é uma das minhas uhum, escolhas também, a TCC, e eu também penso como você, a questão eu e a Fran sempre conversam sobre isso, né, Fran? Por conta dessas questão das abordagens, né? É da psicologia, né, em si, a gente ama a psicologia, mas a gente uhum. sabe que às vezes tem essa questão aí de uma abordagem da outra, e aí você fez a escolha pela TCC através do seu esposo. Foi. Quando eu voltei para a clínica, voltei ao foco central na clínica, né? Eu comecei a entrar na internet e estudar várias abordagens também, né? Então, tinha o portal Educação, que até hoje tem, ele dá um panorama básico sobre várias profissões, sobre TCC, sobre Gestalt, psicodinâmica, psicoterapia breve. E como eu gosto de estudar, né, que a TCC explica, eu tenho crenças de incapacidade, então a compensação minha sempre foi com estudo, é. Então, assim, eu gosto muito de estudar, então eu estudava mesmo. Tanto que quando foi para fazer o concurso, lá tinha várias. O concurso foi de várias teorias, né? E eu já tinha estudado todas elas, porque eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer. E a TCC, ela tem uma linha lógica. E eu tenho essa linha lógica. Eu gosto de algo que eu possa tocar praticamente. E eu sinto que a TCC eu posso tocar. É? Então, isso fez muito sentido para mim. Eu acho que precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido para aquela pessoa que está ali. Não precisa ser só aquela que está mais na boca do psiquiatra. Não tem que ser aquela que é o professor mais legal. Eu acho que nós precisamos sim conhecer várias técnicas, várias teorias, até porque uma bebe da outra. A teoria, se você for ver, elas se conectam de alguma forma e atingem o objetivo de alguma forma. O que nós fazemos com a TCC, a psicanálise também consegue, com a análise, a Gestalt também consegue, a sistêmica também consegue atingir o mesmo objetivo, só que com ferramentas diferentes, mas consegue atingir o objetivo. Então, quem sou eu para falar que a que eu escolhi é melhor? A que eu escolhi fez sentido para mim, para o meu mundo interno, para a minha linha de raciocínio, e eu sigo ela por causa disso. Ainda que eu nem falo mais na TCC, na terapia cognitiva contextuais, porque eu namoro as contextuais, eu namoro a terapia do esquema, a FACT, né, ACT, que é atenção e compromisso, aceitação e compromisso. Então, assim, essas contextuais, elas fazem muito sentido para mim. Mas eu sou meio doida, porque a psicanálise também faz sentido. Mas aqui eu falo assim, essa eu dou conta, essa eu consigo me sentir segura para trabalhar, foi a TCC. Meu marido, ele tem uma mente meio que decora as coisas, sabe? Então ele chegava
da aula, da pós-graduação, e ele começava a me falar da forma que o professor falava, né? Porque ele tem essa memória. Eu falava, gente do céu, que massa! Nossa, então é assim? Nossa, então eu quero. Aí ele me ensinava, eu falava, gente, vou começar a usar isso aqui. Fiz as transições com os pacientes que eu atendia, que eram da psicanálise para cognitiva comportamental. Então, assim, foi muito bacana. Para mim foi muito bom. Coube, coube na minha história, né? A TCC. Eu tô aqui olhando o quão você é apaixonada pelo que você faz. Justamente boa noite. Eu me chamo Otávio, sou presidente da Associação de Psicologia do Estado. Prazer falar com você, Raquel. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite das nossas acadêmicas aí. Elas são bem incisivas, elas enxugam mesmo. Enquanto você tiver conhecimento, elas estão ficando. Mas, olha, muito obrigado. A associação está à sua disposição. À disposição aí dos colegas também psicólogos que estão junto com você aí no mesmo ciclo, tá bom? Estamos aí caminhando juntos. Dois pilares que a associação traz é a união e a valorização do profissional de psicologia. Sim, eu vi você falando e já me remeteu à questão de quando eu fui escolher a minha área de atuação. Eu sou da área organizacional. Então, assim, você precisa gostar realmente da psicologia e da área que você vai atuar, porque senão você não faz bem feito. E eu vi essa paixão está nos seus olhos quando você fala sobre as abordagens, sobre a sua área mesmo, enfim. Muito obrigado mesmo por estar trazendo esse conhecimento para todos nós e para quem está nos ouvindo neste momento também. Tá, obrigada a vocês pelo convite. Prazer, Otávio. Cadê a Fran, a Gisele? Pode ficar à vontade. Eu deixo agora vocês, Raquel, você com as meninas. E ainda tem mais perguntas, só entrar um pouquinho para me apresentar. E fico à disposição, qualquer hora estamos por aí também, tá bom? Pode? Tá ok. Privado lá, Otávio, preciso de água, vai acontecer alguma coisa. Só não vi de qual cidade que você é do Mato Grosso. Sou de Rondonópolis. Rondonópolis, muito bom, possivelmente nós Rondonópolis. Não sei em qual data nós iremos estar também. Mas eu sou cuiabana, mas já estou há 17 anos aqui. Temos o que está também nos escutando, o Leôncio, ele também partilhou ali de Rondonópolis também, possivelmente no final ele pode entrar e falar um pouquinho mais sobre a história dele. Boa noite, pessoal, muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Então, Raquel, você comentou já um pouco, né, sobre a relação de trabalhar com seu esposo. E aí a gente ficou curioso, né? É mais fácil, é mais difícil trabalhar em conjunto. E a gente gostaria que você contasse um pouco sobre essa relação entre trabalho e conciliar com a vida pessoal. Como vocês fazem? Então, nós começamos o nosso relacionamento no 2º ano de faculdade, né? Então, já estamos juntos há muito tempo, há 17 anos, mais ou menos. Eu falo que eu já tenho mais tempo com ele do que com a minha família, porque eu vim para Rondonópolis com 17 anos. E eu comecei a namorar com ele no 2º ano. Para nós, dá certo. E tem dado certo. Para nós é muito bom, porque a gente troca experiência, a gente troca conversas, a gente troca um assunto. Ele também é apaixonado pela psicologia, ele também gosta da psicologia, mas eu sou mais afobada, assumo. Ele é mais quietinho, mais calminho, mas ele gosta do que faz. Então, assim, para nós, uniu, deu certo, a gente se complementa. Então, quando a gente faz uma atividade, a gente consegue falar a mesma língua, a gente consegue se comunicar bem. Quando a gente tem DR, a gente também usa algumas das teorias, né? A gente também vira e fala: olha, você está deixando sua crença agir aí.
E ele vai conseguir me entender. E ele fala, Raquel, agora você entrou na crença. Então, para. A gente aprende a conversar. Eu estudei um pouquinho sobre comunicação não violenta também, de Marshall e né, Franciele. Eu estava lá, eu estava bem apaixonada pela abordagem, pela teoria, né? Então, assim, nós conseguimos nos entender. Ah, quer dizer que todo casal de psicólogo vai conseguir? Não. Não quer dizer. Quer dizer, então agora se eu namorar um psicólogo vai dar certo. Não, não sabemos. Porque eu acho que a relação está mais voltada para a capacidade de ceder um do outro do que para o nível de conhecimento mútuo. A gente consegue se compreender, a gente consegue se entender, a gente consegue se ceder e caminhar na mesma direção, no mesmo objetivo. Então, assim, para mim deu super certo. Junto com a criação de filho, com a clínica, né? Quando eu peço para ele, falar, deixa eu usar a sua sala aqui, usa a minha. Vamos fazer um projeto? Vamos. Você toca comigo? Toco. Por quê? Eu sou tímida. Não parece. Mas eu sou tímida. E ele não é. E parece que ele é. Então a gente se complementa. Eu falo, amor, se você for comigo, eu vou. Vamos. Vamos. Aí eu vou. Né? E aí ele tá sempre comigo nos projetos. Eu taco ele nos projetos para que ele me dê apoio e ele faz com amor e com carinho. Ele vai junto. E o legal é essa cumplicidade que ficou os dois, né? Tipo assim, falar a mesma língua é muito bom. Falar da psicologia já é apaixonante. Quando a gente se encontra com a turma da psicologia, é encantador. Imagina você ter dentro de casa, você poder, né, estar junto ali, trocando ideias, e até para os filhos mesmo, essa questão de conseguir dar uma educação voltada. Mas isso, igual você falou, não quer dizer que resolveria o problema, né? Não. É de cada pessoa porque, mesmo. Imagina você chegar em casa e continuar falando serviço. Aham. Então, assim, não dá, não é legal, né? Mas a gente se complementa. Então, por exemplo, hoje a gente acordou cedo para fazer caminhada e na caminhada a gente foi fazendo supervisão um com o outro. Vamos dizer, então, dando dicas, dando técnicas, porque a gente estabeleceu isso. Então, é bacana, porque aí ele fala dos pacientes que estão evoluindo dele, eu falo dos meus pacientes que estão evoluindo. Tem alguns casos que a gente não pode conversar um com o outro, mas os que a gente pode conversar um com o outro é muito rico, porque nós estamos na mesma abordagem. Então, aquilo que passa despercebido aos meus olhos não passa no dele, aquilo que passa no dele eu pego, eu dou dicas. Então, isso nos auxilia muito na clínica. Tem hora enche o saco? Tem hora enche o saco, mas a gente vê assim que vocês criaram-se uma rotina, né? Tipo assim, aquele momento, somos profissionais, somos, né, da supervisão e somos maridos, somos pais, então criou-se essa rotina, né? Consegue se separar. Isso é muito não, e imagina que assim, hoje eu não moro na clínica, né? Hoje eu estou em outra casa, mas até novembro do ano passado, até junho do ano passado, eu morava no fundo e a clínica era na frente. Então, assim, era 24 horas no trabalho. E com um marido que fala a mesma profissão. Pra gente deu certo. A gente não cansava, a gente não, né? Hoje falo que tá bem melhor, porque aí pelo menos eu saio da clínica e falo, agora não estou na clínica. Ajuda um pouquinho, mas assim, a gente caminhou bem. E a nossa faculdade foi integral, né? Então, assim, são 17 anos que a gente se vê todos os dias, praticamente. E 2 períodos. Então, assim, deu certo. Já Raquel, deu muito arranca-rabo, mas agora tá dando certo. Raquel, me despertou uma curiosidade na sua fala aí, na questão dos casos. Por exemplo, você falou que vocês dois fazem supervisão ali junto, discute os casos. Quais são esses casos que você não pode falar para ele e ele não pode falar? Então, na verdade, assim, não tem especificamente um caso ou outro, mas às vezes quando as pessoas que eu atendo ele conhece, dependendo da situação que está essa pessoa,
a gente prefere não compartilhar um com o outro para não causar conflito, para não causar algumas Quando é alguém questões. que ele já conhece, então. Ou quando é alguém que ele conhece, quando é alguém que eu conheço, e quando, por exemplo, eu atendo o amigo dele, tipo do paciente dele. Então, eu prefiro, dependendo da situação, não falar. Quando é marido e mulher, e os pacientes estão cientes que estão atendendo e nos permite fazer esse compartilhamento de informação, aí a gente faz, né? Porque às vezes eu atendo a mulher e ele atende o marido, e a gente comunica que os psicólogos vão se conversar e fazer estudo de caso. Quando é permitido, sim, aí a gente compartilha. Quando fala assim, não é permitido, aí a gente não compartilha a informação, porque os casais não permitiram, né? Então, é melhor não ser influenciado ou não dar dicas, vamos dizer assim, porque o que a gente teme, né? Que nós somos casados, aí o paciente fala, você está falando isso porque o seu marido contou tal coisa para você. Então, assim, para evitar esse tipo de pensamento disfuncional, alguns casos a gente não compartilha e aí deixa claro para o paciente e aí a gente não compartilha informação. A supervisão. Não sei se ficou claro. Ficou claro, Né? entendi. Nesse sentido. Mas a maioria dos casais, eles preferem que os psicólogos se comunicam. Tá? A maioria dos casais preferem. Aí, nesses outros casos, a gente faz supervisão com outras pessoas, quando necessário. Raquel, e sobre a clínica, quantas pessoas trabalham com você? Quem são esses profissionais? Hoje, eu alugo sala, então eu não tenho equipe. São todos profissionais independentes aqui, eles mesmos têm, eles só alugam o espaço. Então, hoje nós somos em 6. Eu tenho a Renata Dourado, que formou comigo, o Lorival, que ele também da UFR, mas ele formou, porque a UFMT é antiga, né, UFR, acho que ele formou 2 turmas depois da gente, o Lorival Golf, e eu tenho a Camila Alves e a Lorena Scatolin, que as duas formaram pela Unic. Então, nós estamos nós 6. Acho que foi, né? A Renata, o Lorival, a Camila, a Lorena, eu e o Fernando. Hoje nós estamos em 6 e tem alguns profissionais que só sublocam sala. Então, eles não têm nenhum vínculo de aluguel, eles sublocam quando eles têm pacientes, eles entram em contato para fazer o aluguel por hora, né? Eu tenho uma sala que eu deixei para isso. Estou trabalhando algumas formas de assinatura mensal para as pessoas terem um ponto mais fixo do que só um aluguel por hora, assim, né? Uma dúvida também, né, que os acadêmicos trouxe é a questão de valor, né? Como fazer para cobrar esse valor? Como que vocês trabalham para nós termos uma ideia? Aqui nós somos em 6 profissionais e cada um tem o seu preço, o seu valor. Cada um agrega valor de acordo com aquilo que tem feito, que tem realizado, aquilo que tem oferecido para as pessoas, mais o tempo de profissão também, né? De experiência também conta bastante para a questão do preço. Sobre valor, eu sou meio polêmica, eu não sei se o CRP gosta do que eu penso. Mas é Né? necessário, às vezes, trazer para as discussões, né, e futuras. Vamos Aí, discutir, dentro da porque assim, associação. eu sou super a favor das clínicas populares, por exemplo, que ofereçam um serviço de qualidade, porque assim como tem dentistas populares, eu acredito que a psicologia ela precisa sair desse elitismo e entrar também para a população que tem menos condição, a população assalariada ganha um salário mínimo. Então, assim, quem sou eu ou quem é o CRP para definir o quanto você, Fran, o quanto você, Gisele, quer ganhar por mês? Se para você um salário de 3.000 é suficiente e você quer tirar isso livre, quem sou eu para falar que é pouco? Então, se você pegar esse salário e dividir por valor de horas que você quer oferecer, 30 horas semanais vai dar um valor X, mais aluguel, mais esses impostos, quem sou eu para falar que você não pode ou não consegue viver com esse valor, se a grande maioria da população vive com 1.100?
Se todas as vezes que você é contratado numa empresa, inicialmente você vai ganhar menos de 3 mil. Então, assim, eu sou a favor de clínicas populares que cobram valores acessíveis, R$ 50, R$ 60, se o psicólogo consegue desenvolver um bom trabalho e se aquele valor é suficiente para aquela pessoa. Bom, então aí eu estou falando de valores no âmbito geral. Eu sou recém-formado, eu quero trabalhar em clínica popular porque vai aumentar a minha demanda. Quem sou eu para falar? Eu quero trabalhar com atendimento social para aumentar a demanda. O que é atendimento social? R$ 15 a sessão, R$ 50 a sessão, R$ 60 a sessão. Se isso conseguir manter os teus custos, conseguir manter o teu trabalho, e você conseguir sobreviver com isso, qual é o problema? O que eu entendo eu preciso sobreviver. E eu preciso sobreviver da minha profissão. Se eu cobrar um valor de R$ 150, eu vou conseguir sobreviver da minha profissão? Sendo que o número de pessoas que conseguem ter isso são muito reduzidas. Então, eu estou falando de valores, de cobrança de valores, mas eu estou tentando contextualizar a realidade do profissional, não a realidade do CRP. Seria maravilhoso todo mundo ter o piso, o valor da hora ser R$ 120? Todo profissional, o mínimo, acho que está R$ 150, R$ 180, eu não sei o que é o mínimo da psicologia clínica, seria maravilhoso? Sim, mas a psicologia vai continuar sendo elitista. Alguém que consegue pagar 150 vai dar o quê? R$ 600 por mês, vamos colocar aí? R$ 600 por mês, que é mais do que a metade de um salário mínimo. Quem é essa pessoa? Aonde está esse público? Será que eu vou conseguir atender sendo recém-formado? Eu não vejo problema de pessoas que têm muito estudo também, que já têm um tempo de formado, que têm experiência e quer cobrar um valor mais barato. Qual é o problema? Se é o público que ela quer atender. Então, eu acredito que isso é um pouco complicado de se definir o valor que o psicólogo pode e quer receber. Claro que essa clínica ela tem um custo e eu vou agregar esse custo no meu valor. Meu tempo tem um custo. Eu tenho 3 filhos, eu vou agregar. Eu tenho 17 anos de formada, eu tenho especialização, eu tenho prática clínica. Eu preciso agregar isso no meu currículo, até porque eu preciso fazer congressos, eu compro livros, eu estudo, então eu preciso agregar isso no meu valor, no meu preço. Então, eu vou entendendo isso e vou estipulando um valor que eu acredito ser justo para o meu trabalho, para tudo aquilo que eu ofereço, dentro da minha realidade, da minha expectativa de vida, daquilo que eu quero oferecer para os meus filhos. Hoje o meu valor é 660 o pacote, sai R$ 165 a sessão, mas já foi 80. E aí é o questionamento, a Unimed paga 40 por 30 minutos, então ele paga 80 por 1 hora. Quem sou eu para falar que o psicólogo não pode cobrar 50? Se ninguém faz nada para a Unimed ou outros planos de saúde pagarem mais. Então, assim, por isso que eu falei que eu sou meio polêmica, mas eu sou meio polêmica com tudo, tá, gente? É que nem a gente está entrando nas polêmicas. Então, assim, claro que eu não fui direta na fala a respeito do preço, mas porque eu me indago sobre todas essas questões. Aqui eu tenho profissional que cobra 120, eu tenho profissional que cobra 150, eu tenho profissional que eu cobro 165, a minha primeira sessão é R$ 200, porque ela é uma sessão maior, ela é uma sessão diagnóstica, querendo ou não, eu vou explicar todo o processo, então ela tem um valor de R$ 200. Mas eu fiz esse ambiente todo, construí, o meu custo aumentou muito, então tem tudo isso. Agora, uma pessoa que subloca a sala aqui, dizer, o valor da sublocação, dependendo do pacote, chega a sair R$ 25. Se ela quiser cobrar R$ 50 e ficar com 25 de lucro, quem sou eu para falar que ela não pode? Se eu for contar que a Unimed vai pagar quase esse tanto. Se ela cobrar R$ 80 a sessão e sublocar aqui por R$ 30, ela está ganhando mais que a Unimed paga.
Então, assim, é uma questão que eu nem consigo. Eu tenho mais questionamentos e mais lançar ideias do que algo fixo. Valor fixo, né? É porque é igual você É. falou, é muito da sociedade. E é muito esse olhar que você trouxe lá atrás do CRAS, que até para mim, eu sempre trazia na supervisão que fez, assim, eu abri a mente. Porque às vezes a gente foca tanto num detalhe e é tão mais além, né? Igual você falou, Uhum. salário mínimo hoje. Então, às vezes, a pessoa ela precisa daquele pouco, aquele momento, ela está precisando daquilo, como que ela vai cobrar mais? Às vezes não tem cliente para aquilo. Então, é algo de Uhum. finança também, né? Psicólogo fazer a sua parte financeira ali, de colocar na ponta da caneta para ver até onde Uhum. dá, até onde eu vou aumentar, o que está aumentando de custo ou não, Uhum. para que assim eu possa elaborar essa questão de valores. É muito bacana. Sim, aqui a gente tem uma clínica popular que paga para o psicólogo 22,50. É? Quem sou eu que vou falar para o psicólogo que ele não pode cobrar menos? Que ele não pode Uhum. cobrar R$ 50? Eu não acho que eu tenho esse direito. Ah, não consigo definir, porque cada um de vocês que estão formando, que vão se formar, vocês entendem o quanto vocês necessitam para sobreviver, o quanto é necessário para vocês viverem. É? Então eu acho complicado obrigarem que nós, seria muito bom, mas obrigar que o psicólogo cobre um valor mínimo de R$ 120, sendo que ele não vai ter esse público inicialmente. Ele não é conhecido. Então ele não vai conseguir viver disso. Ele não vai conseguir se manter. Agora, se ele acessar um outro público que está precisando, que o SUS não oferece, que outros lugares não oferecem, por um valor acessível para essas pessoas. O que eu acredito, Raquel, que não dá. Não dá para o psicólogo pegar um público que ganha bem e oferecer um serviço barato. Aí eu acredito que a gente está desmerecendo a profissão, porque essa pessoa tem a condição de pagar o valor justo para a profissão, né? Porque aí a pessoa ganha bem, ganha um salário razoável, e ela quer ser atendida por R$ 22, sendo que ela tem condição de pagar mais, ela quer ser atendida por R$ 50. Então, assim, essa pessoa ela não está dando valor para o serviço de psicologia. E se nós, como profissionais, aceitarmos isso, nós estamos concordando em não ter valor. É Nós estamos verdade. concordando em não ter valor. Então, assim, se eu vou atender por um valor social, que eu estipule uma regra financeira do meu paciente. Meu paciente vai atender uma regra financeira para que eu entendo que essa família ela ganha X, então essa família ganhando X, ela pode me pagar quanto? Uhum. Então, estabelecer isso, eu acredito que entra no meu âmbito de justiça e de não desvalorizar a profissão, que aí seria o valor social, mas trabalhado dentro do viés financeiro, né? Do viés da família. E Raquel, na prática, você percebe ainda uma certa resistência, um preconceito das pessoas, uma vergonha de procurar psicologia na clínica, um ir escondidinho, não querer contar para as outras? Tem, mas bem menos. Tem bem menos, mas assim, a gente recebe muito. O homem tem uma dificuldade, né, maior, eu percebo. Eu não sei se é maior, eu não sei se é condicionada socialmente, porque os homens estão acostumados para esse serviço de saúde, a mãe ou a mulher cuidar. Então, se vai marcar um médico, é a mulher que marca o médico para o filho, é a mulher que marca o médico para o marido, é a mãe que marca para o filho, é a mãe que marca para o marido. Então, a gente tem muita a procura de namoradas e mães e esposas procurando ou fazendo agendamento para o homem, né? Isso a gente procura. E alguns homens que não querem que as pessoas saibam que eles fazem terapia. A gente tem, como eu disse, diminuiu muito. Eu não sei se esse medo essa questão das mulheres ligarem marcando para o homem é uma questão social, como eu falei, que eu acredito que tem um viés, sim, cultural,
mas também tem um pouquinho de vergonha. Esses dias eu estava na recepção, uma paciente estava saindo, ela conhecia a pessoa que estava ali na recepção e o cara: "É, né, tá doida, né, tá vindo aqui". Aí eu já aproveitei a deixa e falei: "É, né, as pessoas acima de 50 precisam aprender a descansar". Porque vocês não aprenderam a descansar, vocês aprendem a trabalhar, trabalhar, trabalhar e aposenta, o que que fica? Não sabe descansar, fica ansioso, fica isso e aquilo. Aí tentei entrar no outro, né? Que não é só questão de loucura, não é questão de transtorno, que a gente também trabalha o desenvolvimento humano e que uma das questões que eu atendo muito com pessoas da idade dele é isso. E colou para ele. Ele estava trazendo a filha, mas fez sentido para ele naquele momento, né? Por isso que a gente escolheu a Equilibrium Psicologia, Saúde e Desenvolvimento Humano, que é para tentar mostrar para as pessoas que a psicologia ela abrange isso tudo. Ela não é só saúde, ela é desenvolvimento humano, né? Também. As pessoas podem procurar para isso, não só por transtornos. E aí a gente fez questão de deixar na nossa logo. Porque aí a gente entra com isso. Não, não é para logo, não, é para desenvolvimento. Aí eles caem. Eles caem, não, né? É verdade. Mas cola. Raquel, voltando no assunto anterior sobre a questão dos valores, eu sempre, é um questionamento que eu também tenho em relação à psicologia, é isso. É porque a gente vai vendo a necessidade, porque a psicologia é para todos, né? Não é só para uma classe. E, assim, a necessidade que tem de se ter psicólogo em todos os lugares. Por exemplo, eu e a Fran, semestre passado, fizemos estágio no PSF, não se tem psicólogos. Então, assim, se eles colocassem psicólogos na rede pública para estar podendo atender esse público, seria maravilhoso, porque essas pessoas que não têm condições de estar pagando o psicólogo para poder. Porque, assim, a gente falou questão de valores, mas tem pessoas que a gente sabe que não vai nem R$ 20 ali abrir mão para poder pagar. Sim. E até mesmo quando a gente faz um serviço gratuito, a gente tem que se cobrar aquela taxinha para a pessoa acabar voltando, né? A gente aprendeu isso, que não pode fazer totalmente. Então, assim, se tivesse na rede pública, a gente viu uma necessidade grande mesmo, nos PSF e nos hospitais. Eu não sei como que tá, né? Que a gente ainda não chegou lá nos hospitais para ver como que tá a situação. Até mesmo psiquiatras, né? Abrir mais espaço para a rede pública para esses atendimentos. Eu acharia bem interessante. E assim, quando eu falo em desmistificar a psicologia e retirar a caixinha da psicologia clínica, é porque a gente fica voltado naquela psicologia clínica, né? A orientação psicológica, a psicoeducação, ela pode ser executada. Muitas vezes tá funcionando o fone, né? Ele deu barulhinho, mas tá. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá. A maioria das pessoas entendem a psicologia clínica sobre a psicologia com aquele viés de um fala e o outro escuta. Normalmente o psicólogo que escuta, né? E assim, a TCC e as outras abordagens, elas vêm, e até mesmo a psicanálise, ou a maioria das abordagens, elas já saíram um pouquinho desse viés a paciente e terapeuta. No CRAS mesmo, quando a gente atendia, a gente realizava, e no CREAS, a gente realiza o serviço de acolhimento e orientação. Já ajuda, né? Já ajuda o paciente, a paciente não, já ajuda a pessoa em si. Porque a gente precisa entender que ser terapêutico não é terapia. Terapia é terapia. Terapêutico é uma escuta, terapêutico é uma acolhida, terapêutico é uma orientação, terapêutico é uma psicoeducação. E às vezes o nosso paciente do SUS, ele precisa disso. Ele precisa daquela acolhida, ele precisa daquela escuta, ele precisa daquela psicoeducação. Ele tem medos, ele tem fantasias, ele tem conceitos equivocados culturais, que 2 ou 3 sessões de orientação e escuta, não é aconselhamento, né? É orientação e escuta, que é diferente do aconselhamento.
que aí aconselhamento entra qualquer um, vamos dizer assim, né? É orientação psicológica mesmo. Já mudaria, porque a falta desses profissionais para fazer esses serviços pontuais de orientação, de acolhida, de escuta e de psicoeducação, faz com que a população carente ela precisa surtar para ter atendimento. Então, se você está com autoagressão, a gente consegue vaga no Nilmo Júnior para você. Se você está com pensamento suicida, a gente consegue vaga. Se você está surtando, a gente consegue vaga. Se você está para surtar, se você está tendo só crises de ansiedade, se você está no começo do transtorno mental, que é onde as orientações e a psicoeducação já ajudaria, a gente não tem lugar para te atender. Então, seria sim fundamental a sociedade entender o trabalho do psicólogo, mas aí eu falo também de nós, profissionais da psicologia, entendermos que o nosso campo ele é muito além da terapia. Ainda que muitos precisem de terapia, sim, uma pessoa que está passando fome, às vezes ela precisa de uma acolhida. Ela não vai conseguir voltar toda semana para você fazer uma escuta especial ali dela. Ela precisa de uma acolhida, ela precisa de uma orientação, porque o assunto dela e o problema dela é a alimentação, que atrapalha todo o processo, principalmente cognitivo até, né? Então, assim, seria extremamente necessário. Não sei se eu respondi essa pergunta. Sim, é isso mesmo, né? A gente vê essa necessidade das pessoas em falar. E às vezes a pessoa só quer ali um momento ali de atenção, que o outro olhe para ela e escute, né? Senão ela vai sair aí falando com qualquer um e as pessoas, como você disse, né, dando esse aconselhamento totalmente distorcido, né? Então, assim, é a importância da psicologia em todos os lugares que a gente vê. E já mudando totalmente o assunto, trazendo ali, como você disse que você tem 3 filhos, né? Eu queria saber como que você faz essa flexibilidade, né, de ser mãe, esposa que junto com o esposo do lado trabalhando, né? E clínica, como que é essa flexibilidade, essas crianças estão na escola, leva para a escola, como que você faz a questão dos seus horários? Então, né, depois de quase surtar por tantos compromissos, né? Porque eu era concursada, funcionária pública, mãe, esposa, clínica, psicóloga clínica e ainda estava administrando uma obra, né? Quase entrei em parafusos. Naquela época, que aí eu falei, não, calma, Raquel, você não é o Julius, do Todo Mundo Odeia o Cris, você não precisa de 2 empregos, vamos focar. Então, assim, eu tenho essa tendência de me sobrecarregar. Familiar até, trabalho com a terapia, então, com a psicóloga, esse processo, porque eu acumulo funções, eu gosto de trabalhar. Então, teve um tempo que eu acumulei funções e alguma área saiu prejudicada, que foi a minha área familiar. Que aí eu ficava até mais tarde na clínica. E aí, com a construção dessa clínica, com a remodelagem, a gente conseguiu se organizar para que eu tivesse tempo também para a família, para que eu conseguisse dedicar tempo para os meus filhos também, porque isso estava ficando em segundo plano. Mas aqui, de manhã cedo, como a gente fala, né? A gente deixa os filhos na escola e vem para a clínica. Sai da clínica no horário de buscar eles. Então, a gente trabalha das 7h30 a 11 horas, ao meio-dia, e aí eu volto 2 horas da tarde, porque aí eu faço 2 horas de almoço até as 5, 6. Aí o dia que eu atendo até às 18, meu marido não atende, para a gente ficar com as crianças às 17. Então a gente faz esses combinados para que as crianças fiquem atendidas também nesse meio tempo. Como tem flexibilidade de horários, né? A gente consegue organizar a minha agenda e a dele. Hoje que eu estou só na clínica, ponto, né? Eu estou na administração da clínica e na clínica. Eu acabo tendo um horário, maior disponibilidade de horário. Antes, quando eu estava no CREAS, aí eu não tinha horário nenhum. Aí era bem puxado.
Que aí ele que abria mão dos horários de atendimento dele para dar mais atenção para as crianças. Eu acabava, porque eu saía do CREAS 1h30 da tarde, né? Chegava às 7, saía 1h30, 2 horas da tarde. Então, era bem corrido. Essa flexibilidade que a clínica fornece, ela é muito boa, porque você consegue levar seu filho no médico, você consegue organizar com teu marido, não, vamos ver quem que a gente pode deixar de atender, porque quem é um caso mais grave que não pode, quando o que pode. Então, a gente se entende nessas questões de agenda, né? Eu tenho que levar o filho para o médico, quem vai levar? Que dia que você está livre? Que dia que você não está? A gente vai organizando a nossa agenda em favor dos nossos filhos. Então, é bem tranquilo aqui. O problema do psicólogo e do autônomo e ter 2 autônomos é as férias, né? Porque são 2 pessoas que não recebem. São 2 pessoas que não recebem 13º. Então, assim, a gente precisa se programar bem, se organizar bem e entender que o valor que entra na clínica, ele já precisa ser separado do seu 13º e suas férias. Não é tudo que entra que é seu, vamos dizer assim, que é lucro do mês. Não, você tem que sempre se organizar para conseguir tirar férias, porque agora as crianças tiraram férias, nós ficamos 2 semanas fora, nós 2. Então, esse mês eu recebo metade do meu salário e ele também recebe metade do salário dele. Então, assim, precisa de uma boa organização. E é uma coisa que, se eu estivesse trabalhando no CREAS, eu não conseguiria, porque eu escolho ficar com os meus filhos nas férias de junho, ou eu escolho ficar com meus filhos nas férias de janeiro. As 2 eu não poderia, porque eu estava trabalhando assalariada, né? Então, assim, tem os benefícios? Tem, porque eu ficava 30 dias e recebia o meu saláriozinho. Hoje, eu tenho que dar um jeito e organizar o financeiro de outra forma. Então, assim, tudo na vida tem seus prós e seus contras. A gente que precisa fazer dos contras prós. Com o tempo, a gente vai organizando o financeiro e vai dando conta. Né? Mas bem, não é fácil. Tudo é organização, né? Eu falo, na nossa vida hoje, até dos estudos, tudo que a gente for fazer, a gente tem que parar mesmo, colocar na ponta da caneta os pós, os contras, as organizações, como que eu vou fazer. Porque às vezes a gente corre tanto, e quando você vê, se você tivesse andado mais lento, estava mais tranquilo, né? Então faz sentido isso que você trouxe. Depois que a gente inventou o tempo, um negocinho chamado tempo, acabou. Exato. Enquanto o tempo não era computadorizado, estava fácil. Depois que eles inventaram o relógio, que a gente marca tempo, que a gente sabe que atrasa, sabe que é isso, sabe que é aquilo, acabou a vida da gente. Ô, Raquel, uma curiosidade, só mais uma perguntinha, meninas. É uma curiosidade sobre férias que você falou. Sempre tive. Como que faz para o psicólogo clínico tirar férias? E os pacientes falam, vou sair de férias, eles entendem, ok? Então, né, é complicado, porque é complicado não. Hoje hoje eu me sinto livre na TCC, né? Porque quando eu vim da psicanálise, eu tinha, e recém-formado, eu tinha até medo de encontrar o paciente na rua, porque você não podia fazer nada para o paciente não podia saber nem a roupa que você tava direito, né? Então, hoje eu sou bem mais livre nesse sentido. Então, a gente conversa com o paciente, fala, vou tirar minhas férias, vou passar 2 semanas fora, tá tudo bem? Quando um caso é um pouco mais complicado, então a gente vai avaliando os casos. Tem caso depressivo, tem caso em crise, a gente passa o telefone, às vezes faz online lá das férias mesmo, se tiver uma coisa muito agravada, a gente conversa com outro profissional para fazer uma acolhida nesses momentos também. Então, se for necessário, você conversa, olha, se for necessário, se você tiver interesse, eu vou deixar a fulana de tal, marca com ela um horário para você, que enquanto eu estou fora, você pode estar entrando em contato com ela, ou então você manda mensagem no meu celular, então a gente pode se organizar de várias formas, porque às vezes a terapia continua com você, mas uma colega sua da sua confiança, você pode passar o caso para ela te dar suporte de acolhida e orientação naqueles momentos de dificuldade, quando é um depressivo, um bipolar, um transtorno de personalidade específica, border. Então, assim, alguns transtornos, ele pede uma atenção maior do profissional. Mas a gente tem que entender que nós precisamos ter vida.
Então, a nossa empatia, ela também tem que ser uma empatia para conosco. Porque quando a gente pensa só no paciente, a gente não tira férias. A gente abandona as férias por causa disso. E se a gente entender que o paciente precisa ser livre de nós, que o nosso objetivo é fazer com que o paciente consiga ter uma autonomia e viver sem o profissional da psicologia, se a gente entender que esse é o nosso foco, então por que as férias nossas seriam um problema? Ele também precisa entender que ele dá conta, que ele consegue, que a gente ensinou ferramentas para ele que faz com que ele dê conta. Se estiver nesses outros pormenores, né? Crise, isso aqui, a gente consegue passar um plano B, passar tarefas, né? Fazer algumas orientações a respeito disso. Mas a gente também precisa ter empatia conosco. Porque senão a gente entra numa sobrecarga e aí como é que a gente vai cuidar do paciente se a gente não está dando conta da nossa sobrecarga? Como é que a gente está falando para o paciente, você precisa tirar férias e você não está se permitindo, Faz né? bem sentido. Então, mas Aqui, é uma questão bem... uma das curiosidades também que a gente sempre vê que a clínica fornece são as rodas de conversa, os grupos. Poderia falar para nós um pouquinho como que funciona, como surgiu esse projeto? Então, as rodas de conversa, a Equilibrium, a clínica, a gente sempre tem uma questão de fomentar a saúde mental. Esse é um dos nossos objetivos, né? Que é levar a saúde mental para outros meios. Ainda não estamos conseguindo fazer muito, mas um dos nossos objetivos foi a roda de conversa. O Fernando, ele fez um curso, uma capacitação sobre masculinidade, que é um grupo bem bacana. E a gente achou que seria interessante a gente trabalhar inicialmente com homens para trabalhar essa temática, que é uma questão muito rica a respeito do masculino, a respeito do homem, né? Então, são conhecimentos que a psicologia traz que a gente fala assim, gente, o mundo precisa saber disso. As pessoas precisam saber disso. Então, a roda de conversa, ela também iniciou nesse intuito de levar e fomentar essas temáticas para as outras pessoas. Então, a gente começou com a roda de homens, e aí eles próprios definem o tema e eles conversam sobre esse tema. O Fernando acaba conduzindo, então ele traz uma frase, ele traz um ponto, ele traz um texto, e as pessoas discutem a respeito desse texto e colocam para fora. E nós, como profissionais, sempre com um olhar de reflexão. Então, não é um grupo de terapia, ele é um grupo terapêutico, não é obrigado a falar nesse grupo, a gente pede para todos se apresentarem, mas fala quem quer, mas é uma escuta muito rica. E aí a gente tem o de homens, que foi o que a gente iniciou, temos o de jovens, que é acima de 15 anos, que também traz temas a respeito da juventude. A Camila é uma psicóloga voltada para adolescentes, então ela comanda essa roda de conversa. E aí ela traz temas desse universo, que precisa ser discutido também, porque é um universo muito cobrado, e hoje tem tido uma cobrança muito grande em cima do universo. E eu, como gosto de conversar com todo mundo, organizei a minha roda de conversa com temas da saúde mental. Hoje o nosso espaço comporta 20 pessoas, então as pessoas podem vir, é gratuito, pode convidar quem quiser para estar participando desse momento. É um momento muito rico, é rico para nós, profissionais que estamos conduzindo, e para os pacientes. Como a gente fala, se a gente conseguir diferenciar o que é terapia de terapêutico, a gente vai entender que essas rodas de conversas não é uma terapia, mas é extremamente terapêutico, porque ela faz com que a gente experimente o universo de outras pessoas e traz a reflexão para temas que a gente acaba não pensando. Hoje mesmo, esse sábado, agora de manhã, nós vamos conversar sobre relacionamento. Nós conversamos já, quando começou, sobre ansiedade, sobre insegurança, e aí o próximo veio discutido na própria roda de conversa, trouxe o tema relacionamento, e a gente vai conversar. Eu convidei o Fernando para estar trabalhando essa temática junto comigo. Mas é com esse objetivo, de falar, de ouvir, de fomentar a saúde mental e de fazer as pessoas entenderem que elas têm um espaço para falar também.
acabam conhecendo um pouquinho da psicologia, sem esse âmbito clínico. Essas são as rodas de conversa. Aí eu tenho também, a gente tem o grupo de apoio de ansiosos, que é um grupo que nós fizemos em 2019, depois veio a pandemia, por a falta de espaço, não estava dando para a gente fazer mesmo ele, né, aplicar ele, e por isso que o objetivo da clínica era ter um espaço de grupo, e hoje eu tenho um espaço de grupo que cabe umas 20 pessoas, até 25 pessoas, se não for em roda umas 20 pessoas. Eu gosto de trabalhar grupos, então eu estou reformulando ele, e eu mudei, era grupo de apoio emocional para ansiosos, e ele vai se chamar grupo de psicoeducação para ansiosos, que é um grupo de psicoeducação. São 8 encontros, onde qualquer pessoa pode fazer, é feita uma triagem antes, uma sessão comigo antes, mas qualquer pessoa pode saber que ela vai sair se informando sobre o básico da ansiedade e tentando enxergar isso nela, né? Então, entender um pouquinho sobre o que é pensamento disfuncional, o que é ansiedade patológica, o que é ansiedade normal. Não só entender da forma como o Google traz para nós, mas entender discutindo e olhando para si. Então, o grupo tem no máximo 10 pessoas, e é um grupo no sentido de roda de conversa, mas esse é de psicoeducação. Então, é como se fosse uma aula onde cada um vai falar, vai ter tarefas. Esses são os grupos, esse é o grupo de psicoeducação. Eu estou pensando em organizar não, já estou começando a planejar outros grupos de terapia, que quase não tem na cidade, eu imagino, mas são terapia em grupo, que para alguns transtornos são muito viáveis. A gente tem estudos que para transtorno social mesmo, para transtorno de ansiedade social, a terapia em grupo é bacana. Depois de uma intervenção individual e preparar a pessoa para o grupo, ela é interessante porque aí você consegue ter exemplos, você consegue fazer enfrentamento com outras pessoas que têm as mesmas emoções e mesmos sentimentos que você, que passa pelas mesmas dores que você. E aí vocês conseguem vencer juntos isso. Também tem interesse de montar grupos para bariátricas, pós-bariátricos, que aí seria grupos terapêuticos também, onde a gente trabalha o individual da pessoa, é terapia em grupo, que aí é um processo completamente diferente da roda de conversa e do grupo de psicoeducação. Ainda não montei, estou estabelecendo, estou me organizando para fazer o lançamento desses grupos. A roda E de esses conversa, grupos são cobrados? Tem valores? A roda de conversa é o único que não é cobrado. Os outros são cobrados. Aí tem valores também, e normalmente não é só um profissional que conduz, pode ser um psicólogo mais um estagiário ou 2 psicólogos que conduzem os grupos terapêuticos e o grupo de psicoeducação. Então, é bem bacana a proposta, não sei como o mercado de Rondonópolis vai estar apto para isso, mas é um grupo bem bacana. Também tem o grupo de supervisão, que aí é um grupo para recém-formados, que é um grupo de estudo e supervisão, que eu estou finalizando a proposta deles, que é para os recém-formados conseguirem ir desenvolvendo em um valor mais acessível, porque aí ele aprende a respeito do seu caso, aprende a respeito do caso do outro, e vai discutindo essas intervenções clínicas iniciais para que consiga ter, porque muitas vezes falta maturidade clínica, assim, né? Esse viés direto com o paciente, às vezes a gente sabe a teoria, mas como é que eu coloco essa teoria em prática se eu preciso ter esse jogo de cintura, muitas vezes, vamos dizer assim, com o paciente? Então, eu estou montando essa roda de conversa, não, esses grupos de supervisão, que são mais acessíveis também. Deixa eu ver se de grupo tem alguma coisa. Como o meu projeto é fomentar a saúde mental, né, ampliar a saúde mental para os psicólogos que alugam sala mensalmente aqui, a sala de grupo é liberada se eles quiserem fazer qualquer evento gratuito, porque é uma forma de levar a saúde mental para mais lugares, né?
Então, aqueles que alugam, se quiserem montar rodas de conversa, grupos, Tem um bônus. gratuitos são abertos. Até mesmo quem aluga a sala, quem tem pacotes de assinatura de sublocação, que aí eu tenho pacotes de assinatura de sublocação. Se for fazer eventos gratuitos, aí eu libero a sala, porque eu acho que isso a sociedade ganha, então eu não estou perdendo nada. E quem pode E procurar a cursos, clínica? Raquel? Oi, Ai, perdão. desculpa. E cursos, você está pensando em lançar algum curso, por exemplo, para a gente que é estudante, eu sou da abordagem da TCC, eu queria saber um pouco mais, você dá um curso para a gente? Início desse ano, eu e a Lorena fizemos um workshop sobre a terapia cognitivo-comportamental. Não, sobre o primeiro workshop sobre terapia cognitivo-contextual. Como aconteceram alguns problemas, não deu para ser presencial, acabou sendo online. Mas eu tenho interesse, sim, de fazer cursos, né? Na verdade, já tem esse curso que precisa até ser remodelado e relançado, que era um workshop. Gente, você já viu o que eu falo, né? Então, assim, falar online não foi tão proveitoso como falar presencial, né? Mas a gente tem, sim. Tanto eu como alguns outros profissionais têm interesse de... A Lorena tem um curso de sexualidade, que eu estou enchendo o saco dela, porque ela é especialista em psicologia sexual, e é muito difícil para nós termos acesso a essa informação, a esse recurso, né? Não é algo muito comum, pelo menos não foi muito comum na minha faculdade. Então, eu encho o saco dela para ela lançar um curso sobre sexualidade, transtornos sexuais, porque o foco dela é esse trabalho. Então, tenho interesse também. Mas eu só, como eu falei, né? Eu preciso criar coragem e lançar. Ideias eu tenho, meninas. Ideias eu tenho. Eu amo. Eu amo pegar uma recém-formada, sentar com ela e falar: ó, vamos, vinga sua vida profissional, vamos lá. Vamos ver para onde você vai, o que você quer fazer, qual que é o seu tema, onde que você quer chegar. Vamos tentar descobrir o que te dá certo, porque eu sou muito otimista. Eu acho que todo mundo tem um futuro bom pela frente, só precisa achar em você aquilo que você ainda não está vendo. A hora que você falou do grupo, preciso de uma estagiária, já pego ali junto também, que é uma pessoa mais. Eu quase falei, estamos aqui. E todo aprendizado é único. Né? Eu acho que no SUS a gente oferece alguns grupos terapêuticos, né? Mas eu nunca vi divulgação aqui na cidade. Não sei como vai ser essa proposta, como as pessoas vão acatar essa proposta dos grupos terapêuticos. Vamos ver. Mas assim, estou lançando. Estou criando, está formado já. Precisar de estagiária, estamos aqui, ó, eu e Fran. Pode deixar. E quem pode procurar a Clínica Equilíbrio? Qual que é o público-alvo atendido por vocês? Sendo gente, pode vir. Se é pessoa, é ser humano, pode vir para cá. Eu tenho a Renata e o Lorival atendem crianças, a Camila atende adolescentes, e a Lorena e o Lorival atendem casais, acho que a Renata também atende casais. Então, assim, a Equilíbrio atende todos os públicos, Não é um profissional que atende todos os públicos. Os profissionais daqui atendem todos os públicos, cada um nas suas especificações. Eu e meu esposo, a gente está atendendo mais jovens e adultos, Já atendi no passado criança, amo atender criança, mas eu falei assim, ou eu brinco com criança no consultório, faço trabalho terapêutico com a criança no consultório, ou eu brinco com a criança lá em casa. Os dois eu não dou conta. Então, eu prefiro brincar com criança em casa, né? E me especializar mais naquilo que eu amo, que é desenvolver pessoas, que é mais desenvolver esses pais para que esses pais
consigam lidar bem com seus filhos. Esse é mais o meu foco. Gosto da criança, mas eu sempre peguei mais com os pais. Ai, que legal. Bem nisso, então. Eu falei que eu sou estranha, eu gosto da psicologia, ponto. A gente precisa focar em alguma coisa, que senão a gente não dá conta. Eu já abri mão da organizacional. Quando eu saí da empresa, eu falei, não, eu vou mexer também com isso. Eu falei, não, não dá não, deixa eu abrir mão da organizacional, porque quem estuda muito, estuda pouco. Quem estuda tudo, estuda pouco. Tivesse duas Raquel, então, hein? Né? Que era o meu problema na assistência social, né? Porque ou eu me dedicava em estudar psicologia social ou eu me dedicava a estudar psicologia clínica. As duas coisas me estavam pesando. Então eu falei, não, eu vou estudar a psicologia. Estudei nesses 2 anos, nesses 3 anos, a psicologia social, mas aí eu cheguei no momento e falei, não, não. A Fran conhece mais outros pormenores aí por detrás das questões da assistência social, as minhas dores em questão da assistência social, o que a minha empatia não dava conta. Então eu falei, não, vamos só para a clínica mesmo, vamos focar aqui, se dedicar aqui, vamos nesse público, vamos com esse objetivo. E aí vai. E eu acho que é isso, né? Eu falo assim, porque igual nós agora, recém-formadas, a gente tem muitas ideias, muitos planos. Queremos percorrer muitos caminhos, né? Porém, vai chegando uma certa etapa da vida que a gente também vai afunilando isso, vai buscando o sentido, igual você agora, né? Focar mais na clínica, mais no seu espaço, aquela coisa mais familiar, mais estar junto ali, né? Podendo tirar as suas férias, sim, porque é necessário, senão a gente adoece também. Então, tendo esse olhar, né? É muito importante. Eu acho que o tempo vai fazendo isso conosco, de nos direcionando, né? A lugares. Sim, então assim, eu percebo que às vezes muitos estudantes eles focam em sair da faculdade e já começar uma pós-graduação. Eu compartilho da ideia do Bruno Sorralheiro, que ele fala assim, não, calma, invista em supervisão, invista em cursos, invista em terapia e vai iniciando o seu atendimento, vai iniciando a sua prática clínica. No decorrer da tua prática clínica, você entende o que você quer e aí você busca uma especialização para complementar aquilo que você quer, porque a faculdade já te dá muitos saberes. Muitas vezes falta vencer as suas crenças para colocar esses saberes em prática. E aí, a partir desse momento, a partir dali, você toca para uma especialização, que aí a especialização vai ser muito mais rica. Eu fiz especialização e eu tinha paciente, então era muito mais rico para mim vivenciar o que eu estava aprendendo junto com o meu paciente, trazer ele para esta pós-graduação, do que eu fazer uma pós-graduação, uma especialização sem nenhum paciente e absorver mais conteúdo. Mais conteúdo e complementar conteúdos que no livro, se for para ter 100 pacientes, no livro eu consigo adquirir se eu me dedicar. Então, essa é uma dica que eu compartilho, porque eu iniciei uma pós em recursos humanos, grávida da primeira, parei grávida da segunda, e eu só estava faltando entregar a monografia e eu não consegui entregar porque a minha filha nasceu fora do tempo. E eu não a utilizo porque ela é na área organizacional e eu decidi tomar um rumo diferente no decorrer. Talvez, se eu esperasse um pouquinho mais, eu não teria feito essa pós, né? Que eu nem posso falar que eu tenho porque eu não peguei o título. Eu não fiz a prova final, mas assisti todas as aulas. É verdade. E esse foi o nosso podcast. Queremos te agradecer, né? Foi uma experiência muito linda você ter contribuído conosco a sua história de vida, suas experiências, seus projetos. E nós também, a partir da associação, queremos te convidar no dia 29 de agosto, né? Será os 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil. Aí em Cuiabá, eles vão estar fazendo um evento lá no Cine Teatro. Se você quiser participar conosco, sinta-se convidada. As acadêmicas também, né? Vamos lá contribuir esse projeto e poder mostrar um pouquinho mais da psicologia, né, para o mundo,
né? Que a partir da pandemia ela começou a ser mais vista e a gente poder falar um pouco dela cada vez mais, igual você está fazendo nos projetos, é trazer esse olhar novo para a sociedade, trazer essa importância, né? Que é muito importante. Sim, contem comigo, podem me convidar, estou aberta. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela paciência, por me ouvirem por muitas horas. Precisando, estou sempre à disposição, tá, meninas? Vem conhecer a clínica, tomar um cafezinho, manda uma mensagem, pergunta se eu estou atendendo ou não, vem conhecer o espaço, porque o nosso objetivo com a clínica é um espaço para profissionais da saúde mental, principalmente psicólogos. Então, assim, não alugo sala para outros profissionais a não ser psicólogos, e estou esperando um psiquiatra procurar também, né? Porque seria muito bom se tivesse um psiquiatra aqui com a gente. Também quero te agradecer, Raquel. Já era uma grande vontade minha te conhecer e eu vou sim estar na sua clínica. Então, vamos marcar para a gente ir lá tomar um café e se conhecer presencial, porque online é uma coisa, né? E presencial é diferente. E gostei bastante de estar podendo ter esse tempo com você, fazer essas perguntas, conversar um pouco, esse bate-papo. Achei bem interessante e quero muito ir lá conhecer a sua clínica, sim. Pode vir. Obrigada, Raquel, pela sua disposição de tempo, de responder as nossas dúvidas, que às vezes são inquietantes, né? Algumas podem parecer um pouco mais bobas, mas nesse processo de formação acho que tudo é muito válido. E foi muito, muito legal te conhecer e achei muito valorosa as suas respostas. Acho que acrescenta muito nas nossas vidas e na nossa formação acadêmica. Muito obrigada. Nada. E este foi o nosso podcast Flopsy. Agradecemos a nossa convidada de hoje, a psicóloga Raquel Eiderich, da Clínica de Psicologia Equilíbrio, ao nosso diretor de edição, o Leôncio, ao Otávio Caldas, nosso presidente da associação deste projeto, e a todos que nos ouvem. Até a próxima, pessoal!